Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica, primeira parte, a profissão de fé. Segunda seção, a profissão da fé cristã, os símbolos da fé. Capítulo 2, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Parágrafo 2, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Item 1. Concebido pelo poder do Espírito Santo. Número 484. A anunciação a Maria inaugura o tempo previsto, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? É dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo descerá sobre ti. Número 485. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai, em uma humanidade proveniente da sua. Número 486. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Item 2. Nascido da Virgem Maria. Número 487. Aquilo que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo e, por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. A predestinação de Maria. Número 488. Deus enviou seu Filho, porém, para formar-lhe um corpo. Quis a livre cooperação de sua criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré na Galiléia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Número 489. Ao longo de toda a Aliança Antiga, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar de sua idade avançada. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor que,
com confiança, dele esperam e recebem a salvação. Com ela, excelsa ilha de Sião, depois da longa espera da promessa, completam-se os tempos e instaura-se a nova economia. A Imaculada Conceição, número 490. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da Anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça, efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a unção da graça de Deus. Número 491. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Número 492. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que a qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a bênção espiritual dos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada diante dele no amor. Número 493. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa, Pan-Adia. Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo o pecado pessoal. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Número 494. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus seu consentimento, Maria, mãe de Jesus, e abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de Mãe dos Viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. A maternidade divina de Maria. Número 495. Denominada nos evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a Mãe de meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. A Virgindade de Maria, número 496.
Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim diz Santo Inácio de Antioquia, no início do século II. Estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiro da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, assim como ressuscitou verdadeiramente. Número 497. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humanas. O que nela foi gerado, nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua esposa. A Igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Número 498. Por vezes, se tem estranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isto deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Ela não provinha da mitologia pagã ou de qualquer adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que vê o nexo que interliga os mistérios entre si no conjunto dos mistérios de Cristo. Desde sua encarnação até sua Páscoa, Santo Inácio de Antioquia dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor, 3 mistérios proeminentes que se realizam no silêncio de Deus. Maria, sempre virgem. Número 499. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas sagrou ainda sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como Aeparthenos, sempre virgem. Número 500. A isso objeta-se, por vezes, que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, seus irmãos, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, conforme uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Número 501. Jesus é o Filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Ela gerou seu filho, no qual Deus fez o primogênito numa multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, para cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. A maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus. Número 502. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria em favor de todos os homens. Número 503.
A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus, encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe segundo a humanidade. Mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Número 504. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão que inaugura a nova criação. O primeiro homem formado da terra era terrestre, o segundo homem veio do céu. A humanidade de Cristo é, desde sua concepção, repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. É da plenitude dele, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça por graça. Número 505. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como acontecerá isso? A participação na vida divina não vem do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O acolhimento desta vida é virginal, por ser ela totalmente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Número 506. Maria é virgem porque sua virgindade é sinal de sua fé. Absolutamente livre de qualquer dúvida e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. Sua fé lhe concede tornar-se mãe do Salvador. Beatior est Maria, percipiendo fidem Christem, quam concipiendum carnem Christi. Ou seja, Maria é mais bem-aventurada por receber a fé de Cristo do que por conhecer a carne de Cristo. Número 507. Maria é, ao mesmo tempo, virgem e mãe por ser a figura e realização mais perfeita da Igreja. A Igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a Virgem que guarda, íntegra e pura, a fé dada a seu esposo. Resumindo, número 508. Na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho. Cheia de graça, ela é o fruto sublime da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal por toda a sua vida. Número 509. Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo Deus. Número 510. Maria permanece virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Número 511. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana, com livre fé e obediência. Pronunciou seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes.